Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Lula afirma que proibir a entrada de ministros do STF nos Estados Unidos é arbitrário. Resumo da matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente a decisão do governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, de revogar os vistos de entrada para ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo Alexandre de Moraes e outros 7 magistrados, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Em uma nota pública, Lula classificou a medida como arbitrária e completamente sem fundamento, afirmando que representa uma interferência inaceitável no sistema de justiça brasileiro e uma violação dos princípios de soberania e respeito entre nações. A sanção foi anunciada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, e justificou a ação como uma resposta àquilo que chamou de caça às bruxas política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo recente de uma operação da Polícia Federal autorizada pelo STF. Bolsonaro foi submetido ao uso de tornozeleira eletrônica e a restrições de liberdade, incluindo a proibição de contato com diplomatas estrangeiros, medidas que, segundo o tribunal, visam evitar sua fuga do país. Lula destacou que nenhuma intimidação externa comprometerá a atuação das instituições brasileiras na defesa do Estado Democrático de Direito. Ele também recebeu o chanceler Mauro Vieira para discutir a crise diplomática, enquanto o governo avalia possíveis reações. A medida dos Estados Unidos ocorre em um contexto de tensões crescentes entre os dois países, incluindo a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas por Trump em apoio a Bolsonaro. Enquanto o STF optou por não se manifestar oficialmente, a Associação Nacional dos Procuradores da República repudiou a revogação dos vistos, chamando-a de tentativa de intimidação contra instituições nacionais. Por outro lado, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente e atualmente nos Estados Unidos, comemorou a decisão, sugerindo que mais ações contra o STF podem estar por vir. A crise expõe a polarização política no Brasil e a influência de Trump na defesa de Bolsonaro, enquanto Lula reforça um discurso de soberania nacional e tem impactado positivamente sua popularidade, segundo pesquisas recentes. Matéria de O Globo. Inéditas cartas de Fernando Henrique na ditadura externam apreensão e esperança. Resumo da matéria. Cartas inéditas de Fernando Henrique Cardoso, divulgadas pelo Globo, mostram a luta do ex-presidente durante seu exílio na ditadura militar brasileira. Perseguido após o golpe de 1964, FHC fugiu para o Chile, onde continuou seus estudos e desenvolveu a teoria da dependência, marco da sociologia latino-americana. As correspondências, cedidas pela Fundação FHC, revelam sua resistência intelectual, dilemas pessoais e a esperança de um retorno ao Brasil em meio à repressão. Logo após o golpe, FHC, então professor da USP, foi ameaçado de demissão por abandono de cargo após deixar o país para escapar da perseguição política. Em uma carta de maio de 1964, ele defendeu sua decisão, afirmando que a ilegalidade e o absurdo kafkiano do regime o obrigaram a buscar liberdade no exterior. No Chile, trabalhou no Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica e Social, vinculado à ONU, e trocou cerca de 400 cartas com intelectuais, como Florestan Fernandes e Celso Furtado,
discutindo desde pesquisas acadêmicas até o cotidiano no exílio. As cartas também expõem contradições do período. Apesar da situação precária de muitos exilados, FHC vivia confortavelmente em Santiago, com um salário em dólares e até um carro importado, o que ele mesmo chamou, ironicamente, de amargo caviar do exílio. Em uma mensagem a Florestan, seu orientador, FHC admitiu fragilidade. Pensei que neste país estranho eu estaria mais defendido sentimentalmente do que no Chile. Não sei se me enganei. Isso enquanto ele estava no México. Florestan, por sua vez, criticou sua decisão de não concorrer a uma cátedra no Brasil, mostrando tensões entre o exílio seguro e a resistência direta. O material ainda destaca a preocupação de FHC e outros intelectuais, como Celso Furtado, com o rumo da ciência social no Brasil sob a ditadura. Temiam que se tornasse apolítica. FHC manteve seu foco na teoria da dependência, analisando economias latino-americanas, e retornou ao Brasil em 1968, apenas para ser aposentado compulsoriamente pelo AI-5. Fundou então o SEBRAP, centro de pesquisa que se tornou núcleo de oposição ao regime. As cartas, que serão publicadas em livro em 2026, mostram como o exílio moldou não apenas a trajetória acadêmica de FHC, mas também sua futura atuação política, equilibrando crítica intelectual e pragmatismo. A documentação é um registro raro da resistência democrática em tempos de autoritarismo. Matéria do Estadão. Presidente que ataca a democracia não consegue anular condenação. Resumo da matéria. Uma pesquisa inédita, publicada pelo Estadão, analisou 76 países desde 1946 e constatou que governantes que minam instituições democráticas dificilmente conseguem reverter condenações judiciais após deixarem o poder. O estudo, realizado por uma equipe internacional de cientistas políticos, mostra que 68% dos líderes acusados de crimes contra a democracia foram efetivamente punidos, com penas que variam de inelegibilidade à prisão efetiva. No Brasil, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro segue esse padrão. Mesmo com recursos jurídicos e apoio político, suas condenações por ataques ao sistema eleitoral e tentativa de golpe permanecem intactas, reforçando a tese de que a justiça tem sido rigorosa com esse tipo de ofensa. O trabalho comparou situações semelhantes em diferentes continentes, identificando que, em nações com judiciário independente, como Alemanha, Coreia do Sul e Argentina, ex-líderes foram condenados por medidas autoritárias, mesmo anos após seus mandatos. Na América Latina, o exemplo mais recente é o do peruano Pedro Castillo, destituído e preso em 2022, após tentativa de fechar o Congresso. Já nos Estados Unidos, embora Donald Trump tenha enfrentado 2 impeachments e processos criminais, seu caso ainda é atípico, devido à polarização política que dificulta uma condenação definitiva. No Brasil, a pesquisa destaca que Bolsonaro acumula processos no TSE e no STF por condutas como disseminar falsas informações sobre urnas eletrônicas, articular reuniões para questionar resultados eleitorais e apoiar os ataques de 8 de janeiro. A PGR pediu 43 anos de prisão, alegando crime contra o Estado democrático, e o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes,
já sinalizou que as provas são robustas, incluindo gravações e documentos que comprovam a intenção de interferir no processo eleitoral. Os dados revelam ainda que, em 80% dos casos analisados, a punição a ex-líderes ocorreu em regimes democráticos consolidados, enquanto em países com instituições frágeis, como Rússia e Turquia, houve maior impunidade. No Brasil, apesar das críticas de ativismo judicial, o estudo aponta que as condenações de Bolsonaro seguem parâmetros internacionais, especialmente após a criação de tipos penais específicos para crimes contra a democracia na esteira do golpe de 1964. A defesa do ex-presidente insiste na tese de lawfare, mas especialistas ouvidos pela pesquisa afirmam que o uso do sistema judicial para proteger instituições é comum em democracias maduras. O trabalho também mostra que, quando condenados, esses líderes perdem apoio político. 62% dos casos tiveram redução significativa de popularidade após a sentença, como ocorreu com Bolsonaro, cuja reprovação subiu para 58% após as decisões do TSE. O julgamento no STF, previsto para setembro, pode ser um marco na consolidação democrática brasileira. Se condenado, Bolsonaro se juntaria a uma lista de ex-presidentes punidos por tentativas de golpe, como o paraguaio Fernando Lugo e o hondurenho Manuel Zelaya, reforçando a mensagem de que ataques às instituições têm consequências, mesmo para os mais poderosos. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!